todos, estamos dando início à TV Pinheiro e esse é o programa 100% Educação. Meu nome é Viviane Fernandes e o entrevistado de hoje é o presidente da ABAV, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, Luiz Strauss. Seja bem-vindo em nosso programa. Muito obrigado. A gente vai entrar em uns comerciais e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa 100% Educação. Meu nome é Viviane Fernandes e o entrevistado de hoje é o presidente da ABAV, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, Luiz Strauss. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui, Luiz. Prazer é nosso estar aqui com você. Muito obrigada. O Luiz Strauss, além de presidente da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, ele é fundador e CEO da Promotional Travel Viagens e Turismo. É uma empresa especializada em turismo corporativo, eventos e receptivo, uma das maiores do Brasil. Possui 36 anos de experiência em turismo e presidiu a ABAV no Rio de Janeiro de 2006 a 2011. Já militou no ramo de transportes turísticos, sightseeing e turismo rodoviário. Integra o Rio Convention Visitors Bureau, a direção da Bito e o Sindetur, além de fazer parte do Conselho de Turismo da Confederação Nacional do Comércio e ser associado à Abracorp. É muita coisa, né, Luiz? É um pouquinho. A gente um vai acrescentando para o outro. São muitos anos de turismo, de experiência, né? É verdade, eu comecei muito cedo. Que maravilha. E agora, novamente, voltando a essa gestão, né, nova, né, da ABAV como presidente. Isso, um novo desafio. Que maravilha. Reiterando o desafio, que não é fácil. Sim. Mas a gente vê isso como uma motivação. Sim. E ali, sobretudo, você é um apaixonado pelo Rio, né, presidente? É um grande apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu sou um carioca nato, né? Eu sou aquele carioca de carteirinha. Não trocaria minha cidade por outra nenhuma. Né? Posso até passar um mês ou dois numa cidade. Tem até um plano para quando eu for aposentar, passar alguns meses em outra cidade, mas a minha residência sempre será o Rio de Janeiro. Eu sou aquele carioca da gema e fanático pela minha cidade. Até porque acho que o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do mundo. Sem dúvida nenhuma. A gente congrega aí uma cidade costeira, né, uma cidade serrana e uma grande metrópole, né, tudo ao mesmo tempo. Sim. E que é difícil você ter isso tudo numa cidade só. Com certeza, Não, isso é uma maravilha. E eu acho que esses grandes entusiastas, como o senhor presidente, é que fazem desse Rio de Janeiro melhor, né? Que agora a gente está com uma gestão tão boa de entusiastas, né, dentro do nosso mercado de turismo. Eu acho que sim. Principalmente o Rio de Janeiro, a gente está resgatando essa crise que não tem nada a ver com turismo, mas acaba afetando, né, o Rio de Janeiro. Após aí os grandes eventos que nós tivemos, a crise do petróleo, isso tudo acaba afetando, né? Mas eu acho que agora as notícias que a gente tem tido, que eu acho que a economia do Estado tem ficado, não vou dizer melhor, mas menos pior, uma luz no final do túnel muito positiva, né? A indústria de óleo e gás voltando, né? Já visto aí os acontecimentos que nós tivemos aí dos leilões feitos ontem e parece que hoje também, com sucesso. E o Rio de Janeiro é uma cidade totalmente vocacionada ao turismo e a eventos. É verdade, totalmente. Então, acho que já está começando a ter uma luz no final do túnel bastante positiva para os nossos segmentos. E esse ano foram vários eventos, inclusive o Rock in Rio, que lotou a cidade, né? E vários acontecimentos ao mesmo tempo, atrações turísticas, a própria Roda Gigante, são muitas novidades que o Rio está para oferecer. Vários aparelhos, né? O Jardim Zoológico, dimensionado, renovado, o Aqua Rio, né? A Roda Gigante, vários pequenos eventos acontecendo nas áreas públicas da cidade também, vários atores vindo se apresentar no Rio de Janeiro, e a volta de grandes congressos internacionais, ou seja, o Rio passa a voltar de novo no cenário, um concorrente potencial para sediar os eventos internacionais, que é a nossa total vocação, né? Com certeza,
Maravilhoso isso. Presidente, se a gente for comparar a sua gestão de 2006 a 2011, os desafios, eles são os mesmos? Eu diria que 20% sim, 80% não. Naquela ocasião, a gente estava vivendo um período muito positivo do Rio de Janeiro, próspero, era período pré-Copa do Mundo, pré-Olimpíadas, então a gente estava naquela atmosfera de crescimento, de construção, as coisas desenvolvendo com velocidade, o governo botando total apoio, tendo total apoio do governo federal e da comunidade internacional para ter aqui aqueles dois grandes eventos. Então aquele momento foi muito em cima disso, acho que foi bastante interessante para isso. Hoje a gente vive um momento, para não dizer que seja uma crise, mas já saindo da crise. Sim. Né? Não é a mesma prosperidade. Então a gente viu um momento que nós estamos resgatando novamente o espírito para lá no final do período, talvez tenha um crescimento efetivo. Sim, eu acredito que a gente está passando por isso, né? Os 20% que eu falei que não mudou em nada, infelizmente, é com que diz respeito à parte governamental. A gente ainda precisa trabalhar muito em desenvolver muito algumas amarras que existem na área de tributação, né, na área de coisas que às vezes a iniciativa privada precisa também da iniciativa governamental e essas coisas não andam com a mesma velocidade, com o mesmo entendimento. Mas a gente tem avançado. A gente chega lá. A gente tem carências aqui, a mesma carência de 2006 que eu tinha, nós já temos aí 13 anos depois e segue a mesma coisa. O problema da agência com frota própria na nossa cidade, o problema do ISS, que a gente compete com o ISS de municípios dentro do nosso estado que pagam a sua taxa mais barata e dentro do mundo afora, Brasil afora também a mesma coisa. Você tem alguns gargalos que a gente ainda continua estando no mesmo cenário, mas a gente acredita que consegue. Vamos tentar conseguir desenvolver alguma coisa e superar isso no futuro breve, né? Com certeza. Presidente, a gente indo para o lado dos agentes de viagem, né? Agora falando um pouquinho dessa parte das agências de turismo, né? Hoje é muito comum os passageiros buscarem informações de viagem através da internet. Né? Quais são os riscos que o passageiro tem ao tomar essa decisão? Então, como toda atividade, não é só o turismo, não é só o agenciamento de viagens, como qualquer outro tipo de atividade, principalmente na distribuição, a internet ajudou a informação para o cliente, para o comprador. Mas turismo é um pouco peculiar, ele tem algumas particularidades e personalidades. Então, eu acho que a internet ajuda muito na informação, aumenta muito a inteligência do comprador, mas ainda há espaço da necessidade de ter um consultor. Sim. Eu, por exemplo, quando vou fazer uma obra na minha casa, lógico que com um orçamento, mesmo que seja comedido, é mais inteligente contratar um decorador ou um arquiteto, que não necessariamente vai sair mais caro do que se eu fosse fazer sozinho. Né? Alugar um apartamento ou vender um imóvel, eu, através do corretor, não necessariamente vou pagar mais caro por causa disso. Sim. E assim é a nossa indústria da viagem. Eu acho que a internet veio para acelerar o processo de informação. Lógico que algumas coisas, você fazer um voo A e B, um Rio-São Paulo, talvez você não precise de uma consultoria. Sim. Mas uma coisa mais elaborada, lógico que sim, como viajante de lazer. Já na parte de corporativo, mesmo o A e B, você precisa de uma consultoria. Sem dúvida. Quer dizer, o agente de viagem, ele atua muito como consultor, né? E as OTAs, que são as agências de... As OTAs, que são as virtuais, que não deixam de ser agências de viagem. Sim. Né? Elas desenvolveram um mecanismo, uma ferramenta para vender. Mas não tem aquele tete-a-tete. Sim. Né? Eu costumo dizer que toda família tem na sua cadernetinha de telefone, o telefone do seu advogado, do seu médico, do seu contador, também deveria ter o do seu agente de viagem. Porque qualquer necessidade. Sim. Aconteceu uma eventualidade, você tem que viajar de repente, um falecimento de um parente, um evento que foi convidado, um casamento que aparece, ou você está já com todo o circuito da sua viagem feita, mas precisa mudar de alguma maneira, alguma coisa, você tem que ter alguém para ligar ali. Sim. Ligar no 0800, 0300,
da virtualidade, Sim. a gente acaba ficando frustrado, né? Porque não tem aquele serviço que a gente gostaria que tivesse. Sem dúvida nenhuma, não, perfeita a sua colocação, presidente. A gente vai entrar nos comerciais agora, mas a gente já volta. Estamos de volta com o programa 100% Educação. Eu sou Viviane Fernandes e meu entrevistado de hoje é o presidente da ABAV, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, Luiz Strauss. E a gente está com um papo aqui muito agradável falando de turismo, falando de agências de viagem, e agora a gente vai falar de novidades, né, Luiz? Exatamente. E quais são as novidades que as companhias aéreas estão apresentando agora para a gente no mercado? Então, nós estamos agora resgatando algumas players novos chegando na cidade, as chamadas low cost, são companhias aéreas chegando de baixo custo, que favorece o turismo de lazer, aquele passageiro que tem um orçamento pequeno, mas que pode chegar em diversos pontos mundo afora. Nós temos a Argentina, nós temos duas empresas europeias, se não me engano, e esse cenário está aumentando. Tem uma iniciativa do nosso governador de ter baixado a taxa, né, de ICMS em cima do combustível. Isso também vai favorecer com que essas empresas aumentem que maravilha, a malha o interesse de parar no Rio de Janeiro. Ou seja, somado a toda já a infraestrutura que nós temos. Nós estamos falando sobre o turismo para o turista de um orçamento baratinho e um intermediário e um grande. Nossa cidade tem tudo isso. Tem atrativos para o passageiro que não tem um centavo para passear. Nós temos hoje o nosso centro da cidade, que pode ser feito um turismo de walk-in bem interessante. Tem várias igrejas, patrimônios históricos, né, tombados. Tem lá o passeio de VLT que pode ser feito, os museus. E a Zona Sul e a Barra que se cresceu. Ou seja, nós temos vários atrativos para todos os tipos de bolsos. Sem dúvida. A Praça Mauá que está toda revitalizada. Aquele boulevard espetacular. Realmente está bom. E a gente tem a praia, né? Que a gente fala que o carioca ele já o carioca já é um tem povo abençoado, né? É um povo abençoado. A gente já amanhece vendo a nossa praia. Isso é verdade. E o espírito do carioca também. Sim, o espírito do carioca é diferente, né? As pessoas já são acolhidas aqui, abraçadas quando elas vêm para o Rio de Janeiro. É uma grande diferença, né? É um diferencial. Nosso povo. E a gente estava conversando, e essa questão que as pessoas ficam até assustadas, que a questão da violência, o Rio de Janeiro ele não está entre as 10 cidades mais perigosas do mundo, né? Quer dizer, a gente não está entre as 10, eu acredito e vejo que todos falam de violência, mas como é a cidade do Rio de Janeiro, acontece um assassinato, uma guerra de facção, num buraco do nosso município, do nosso estado, vão falar na primeira página que é no Rio de Janeiro. Não necessariamente isso ajuda a potencializar. Então é aquele negócio, a violência, mas com uma sensação de ser muito mais violento. Isso corrobora com o aspecto negativo. Mas só que eu entendo de que a violência não é o principal problema. Eu vejo a desordem urbana é muito pior. Solucionando algumas situações, a violência ele vai diminuindo. A desordem urbana, por exemplo, né, a população de rua, a desordem, a desorganização na organização das nossas vias, né, isso contribui com a violência. Eu também acho que o Rio de Janeiro ele é aquele portão de entrada, né, do nosso Brasil. Então, tudo que acontece aqui é colocado na mídia. Então, não necessariamente que acontece em grandes, porque o Rio de Janeiro ele é muito projetado na mídia, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso, né? O Rio de Janeiro é o cartão de visita do Brasil. Ou seja, o portão de entrada ainda do lazer é o Rio de Janeiro, embora... Antigamente o Rio de Janeiro era 100% de entrada dos estrangeiros. Né? A gente recebia 36%, 37% de todos os estrangeiros que vêm ao Brasil para fazer turismo entravam pelo Rio de Janeiro. Esse percentual não desceu. Os outros
as outras regiões é que também se desenvolveram e que ajuda. Né? Hoje nós temos voos internacionais que entram pelo Nordeste, entram pelo Sul, mas que mesmo entrando pelo Sul, ou pelo Nordeste, ou pelo Norte, o passageiro de lazer tem interesse de vir ao Rio de Janeiro. Sim, sim. E me diga uma coisa, presidente, o Carnaval, né? Quais são as expectativas esse ano da ABAV com o Carnaval? O Carnaval, apesar de todas as polêmicas, com o sambódromo, com o município, o Estado, mas o Carnaval é o cartão de visita do maior evento, eu acho que da Terra. Sim. Né? Onde se congrega ali várias comunidades diferentes, é um show em céu aberto, e a gente acha que esse ano, a gente costuma dizer que todo carnaval é um carnaval diferente. Sim. E a gente vem superando todos os carnavais. Então acho que esse ainda vai ser melhor do que o do carnaval passado, e com chances de seguir melhorando. Parece que as expectativas estão bem... As expectativas são boas, e o Rio de Janeiro, não só nós temos o desfile, que é a parada, né, o desfile das escolas de samba, mas a cidade fica toda tomada pela atmosfera. Sim. Né, de diversos blocos, atmosfera carnavalesca, que isso é bem interessante. Sim, sim. Vários bailes dos clubes, ou seja, a cidade fica contaminada com esse clima, que é muito bom. Sem dúvida nenhuma, presidente. E agora a gente está entrando então nesse novo biênio, né, com a sua gestão novamente na ABAV, né? É isso aí. E algumas novidades ou ainda não podemos contar? Eu acho que o nosso grande desafio é estar trazendo para o nosso associado e para o seu público, que na verdade é o principal, que é o nosso cliente, são os nossos clientes, são os nossos viajantes, maiores esclarecimentos dos produtos, maior divulgação dos produtos que existem, não só para o exterior, como dentro domesticamente falando. Né? O Brasil tem uma gama muito interessante para os seus... E a ABAV, ela tem uma parte de capacitação muito importante também, né, para o agente de viagem. A nossa associação, ela interage promovendo cursos de treinamento, de aperfeiçoamento, convênios com universidades que proporcionam ali cursos de MBA. A gente interage junto aos organismos municipais e estaduais para tentar fluir melhor dentro da necessidade da nossa atividade. Ou seja, é um desafio, tem muito trabalho para fazer. Também tem uma assessoria, quer dizer, para quem quiser fazer curso, se especializar, tem uma assessoria também jurídica, né? Quer dizer, para quem está começando no mercado, né, eu acho fundamental a importância ser associado à ABAV, né? É importante, é uma referência, porque hoje em dia tem inclusive nascido muitos pequenos empreendedores. Né? E eu acho que é a casa do agente de viagem, é a ABAV. Sim. Né? Ou seja, ele tem que se registrar ao Ministério do Turismo, que é o Cadastro, mas a ABAV é a casa do agente de viagem. Sim. Né? Ali ele pode estar trocando ideias, apresentando as suas necessidades, trocando as suas conhecimentos e dificuldades. Eu acho que o papel da ABAV é esse. Que maravilha. E cada vez mais associados aí, você que tem a sua agência de viagem, né? É um selo de qualidade, na verdade, né? É uma tranquilidade para o passageiro ele saber que a agência é a ABAV, porque para ela ser associada, ela passa por uma... Como é que eu vou... Uma qualificação. A gente faz uma qualificação, né? E a gente sempre recomenda, inclusive, quem compra no site, porque às vezes no site é a própria agência de viagem que está vendendo. Sim. Que cheque se ela é uma associada à ABAV, quais são as entidades que ela está vinculada. Turismo é uma atividade que ela se entrelaça com vários tipos de turismo. É o turismo religioso, é o turismo estudantil, né, o turismo exportativo, o turismo receptivo, né, o turismo de eventos, o turismo o corporativo. Então, mas todas essas empresas deveriam ou deverá ser associadas à sua entidade de classe. Sem dúvida nenhuma. Né, eu acho que é um filtro e é uma segurança a mais
para o comprador, para o cliente, Sem saber dúvida. que é uma empresa que tem ali afiliada à sua entidade de classe. Não só na nossa atividade, como em qualquer atividade, que cada um seja afiliado à sua entidade de classe. Sem dúvida nenhuma, acho que a gente tem, quem quer viajar e precisa de segurança, né, tem que se preocupar. Eu acho que sim, principalmente nesse mundo virtual, né, com as virtualidades aparecendo, com as facilidades aparecendo, inclusive a gente sempre recomenda, mesmo aparecendo uma compra de gato por lebre, você pode ver que algumas coisas podem ser não tão comum. Sim. Né? Se for comum, ver qual é a referência da empresa. E com certeza algumas situações que acontecem no mercado não são agências, ou se dizem agências, mas não são agências com o registro nas entidades que deveriam ser. Então isso, acho que a associação faz muito o seu papel. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, o cliente deveria comprar o seu produto, qualquer que seja ele, de um intercâmbio, de uma viagem para a Disney, de uma viagem para a Europa, de um cruzeiro, alguém que seja afiliado à sua entidade de classe. Sem dúvida nenhuma. Presidente, meu querido presidente Luiz Strauss, muito obrigada pela sua participação. Eu queria que o senhor deixasse o contato para quem quiser se associar à BAV, o site da BAV, né? E vem para a BAV com a gente, né? Vem para a BAV, vem ser a BAV, que vocês vão ver como é que é diferente um agente associado da BAV de um agente que não é associado da BAV, não é verdade, presidente? Com certeza. Eu agradeço pela oportunidade. O nosso contato na BAV, o nosso telefone lá é o 2240-6070. Estamos à disposição não só para os novos candidatos a se associarem, como também os seus passageiros que precisarem de alguma informação dentro da nossa atividade que a gente puder estar colaborando e esclarecendo. Muito obrigado pela oportunidade. E eu que agradeço, meu presidente. Obrigado. Um beijinho para vocês e até a próxima.